Bom dia a todos. Gostaria de, em nome do Centro Dom Bosco, anfitrião da Liga Cristo Rei, dar as boas-vindas a cada um de vocês e falar um pouco do que é a Liga, né? Ou do que, no meu entendimento, deve ser a Liga Cristo Rei. Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte no Evangelho de São Mateus: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sob o fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Com alguma audácia, eu penso em identificar a Liga Cristo Rei com esta passagem do Evangelho. Pelo que eu observo de diversos testemunhos daqueles que chegam ao Centro Dom Bosco, de alguma forma o que nos move, ou o que nos moveu a nos reunirmos numa associação católica de fiéis leigos, foi uma aflição. Há outras traduções que falam de cansaço, fadiga. A fadiga de ver Nosso Senhor Jesus Cristo ultrajado, desprezado, o desprezo das pessoas nas nossas cidades, estados, no nosso país, pela Santa Igreja Católica, pela verdade. Então, de alguma forma, foi essa aflição que fez com que nos reuníssemos, com que nos uníssemos. E eu penso que, da mesma forma que esta aflição nos uniu, a Liga Cristo Rei e cada uma das suas iniciativas, cada uma das iniciativas que compõem a Liga Cristo Rei deve ser este repouso. Eu posso dizer por mim e penso que por muitos aqui, através do Centro Dom Bosco, eu encontrei repouso para minha alma, no sentido de conhecer pessoas que desejam defender a fé católica, pessoas que desejam promover a verdade do Evangelho e, com isso, apesar das nossas misérias, colocar as pessoas no caminho da verdade, no caminho da salvação. Evangelizar, catequizar, não somente os ambientes eclesiais, o que é importantíssimo, mas principalmente os ambientes seculares, resgatar o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este repouso que nós encontramos na Liga Cristo Rei, que cada um de nós aqui encontrou, me leva a dizer com uma certa audácia: vinde à Liga todos vós. Eu penso que a Liga Cristo Rei, ela é um chamado para todo e qualquer fiel leigo de boa vontade, para toda e qualquer pessoa que ame Nosso Senhor Jesus Cristo e ame a Santa Igreja Católica. Eu penso que devemos simplificar o que é a Liga Cristo Rei. É simplesmente uma realidade que une, que congrega diversos fiéis que desejam defender a fé juntos, viver e defender a fé, promover a fé. Então é fundamental que tenhamos nisto, que esta convicção esteja muito clara. A Liga é muito mais do que um evento anual. O evento anual é algo que coroa o que nós vivemos ao longo do ano. É algo que coroa o que nós somos chamados a viver ao longo do ano. É evidente que cada um de nós terá o relacionamento com a Liga que quiser. Alguns participarão desse evento anualmente e assim está muito bom. Alguns virão para palestrar e não terão um envolvimento maior com a Liga e assim está muito bom. Mas eu penso que nós podemos fazer mais. Eu penso que nós podemos nos envolver mais. Eu penso que a Liga deve ser algo que nos motive a replicar estas iniciativas nas nossas cidades, onde nós vivemos, iniciativas que não têm nada de novo, absolutamente nada de novo. São simplesmente fiéis leigos que se unem para viver a fé, para defender a fé e para impregnar os ambientes
do Evangelho. Nada mais do que isso. E como presidente do Centro Dom Bosco, eu também penso em fazer aqui dizer algo que eu vejo no Centro Dom Bosco e que eu diria que é o único ponto assim original, não original, mas o ponto que eu gostaria de destacar, que é a unidade que eu observo no Centro Dom Bosco. Uma unidade que passa por cima, muitas vezes, de eventuais diferenças e divergências naquilo que não é essencial, naquilo que é opinável. E aí eu gostaria de falar de duas tentações que podem nos assolar e já nos assolaram esse ano como Liga Cristo Rei, e graças a Deus sobrevivemos a elas. O nosso modelo sempre é nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa mesma passagem ele diz que ele é manso e humilde de coração. Então, estas duas tentações residem justamente nos pecados que se contrapõem a estas duas virtudes, no caso a ira e a vaidade. Eu observo com muita tristeza, às vezes, no meio católico, que nós perdemos muito tempo dirigindo a nossa ira para aqueles que estão na mesma fileira do exército. Nós perdemos muito tempo em discussões que devem existir sobre aquilo que é opinável, sobre aquilo que não é o essencial e são muito saudáveis, mas que não são feitas com virtude. E a nossa ira, que deveria estar dirigida para os inimigos da fé, a nossa ira que deveria estar dirigida contra aqueles que ultrajam nosso Senhor Jesus Cristo, acaba dirigida ao soldado que luta ao meu lado. Então nós devemos lutar contra isso. Nós devemos nos contrapor a isso. Essa semana mesmo, o Centro Dom Bosco, juntamente com outros centros, protagonizou um ato de desagravo contra um sacrilégio, um abuso litúrgico, e o que nós observamos foi que muitos daqueles que lutam conosco, ou deveriam lutar na mesma fileira, começaram a nos atacar e desviaram o olhar do problema maior, que era o sacrilégio. Então eu observo que isso acontece quase que diariamente. As redes sociais, então, são um palco privilegiado disso. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Sejamos mansos com aqueles que lutam ao nosso lado. Sejamos mansos com aqueles que travam a mesma batalha que nós. Se houver divergências, se houver problemas, resolvamos estes problemas com eles diretamente, ou tentemos resolvê-los desta forma, se possível, olho no olho, se não for possível, com uma ligação. Mas não dirijamos a nossa ira, que deve estar concentrada para os inimigos da fé, aos soldados que lutam conosco. Esse é um ponto importantíssimo. E eu gostaria de dar um exemplo, e faço isso assim com todo zelo, porque eu devo reconhecer coisas boas que observo na vivência que temos no Centro Dom Bosco. Nenhum de nós é santo, estamos muito longe disso. Mas, por exemplo, um exemplo muito claro disso que eu falei para exemplificar. Na terça-feira da semana passada, na terça-feira, sem ser dessa semana anterior, o Omar deu uma aula. O Omar é um membro do Centro Dom Bosco. Deu uma aula sobre o catolicismo liberal. E a Shirley, que também é membro do Centro Dom Bosco, depois da aula, fez uma pergunta e manifestou uma discordância sobre um ponto que o Omar tinha tratado. É evidente, algo que não é essencial, algo que é opinável. O Omar respondeu, ele perseverou naquilo que tinha ensinado, e ambos saíram para jantar depois. E ambos permanecem membros do Centro Dom Bosco. E a unidade do Centro Dom Bosco não foi abalada por essa discordância pontual. Esse eu diria que é o maior mérito que eu observo no Centro Dom Bosco hoje, e que não observo em inúmeros outros grupos, que vivem a se degladiar, não conseguem observar que a ira deve estar dirigida para os inimigos da fé e que eventuais divergências devem ser resolvidas desta forma, com um singelo jantar depois da discordância, no qual a conversa certamente continua. A segunda tentação, que a meu ver é fruto destas contendas inadequadas, é a vaidade. A vaidade certamente
ela é um ponto que naturalmente leva a isso. Nós precisamos entender a necessidade da Liga Cristo Rei para nós, que é muito maior do que a necessidade de cada um aqui para ela. A Liga é algo muito maior do que nós. Cada um de nós aqui, é evidente, tem uma importância singular para a Liga Cristo Rei, mas a importância dela para nós, como eu dizia, repouso para as nossas almas é muito superior. Se qualquer um de nós aqui tiver um mal súbito e morrer, a Liga continuará. Se qualquer um dos centros que aqui estão terminar de um dia para o outro, a Liga continuará. Então eu devo perceber isso. Eu estou diante de uma realidade muito maior do que eu. Eu estou diante de uma graça que Deus derramou sobre o Brasil há 3 anos atrás e que cresce desde então. Então eu devo tratar esta graça com muito zelo. Eu devo ter um zelo enorme, uma humildade de saber que a Liga Cristo Rei é uma graça muito grande na minha vida e que não se resume ao Brasil. A Liga desse ano mostra que a Liga Cristo Rei já chegou na Argentina, já chegou no Paraguai, nós temos aqui pessoas da Espanha, há iniciativas na Irlanda e em Portugal. Então me parece, não posso afirmar, mas me parece que a Liga Cristo Rei é uma graça que Deus derramará sobre o mundo inteiro. Nós estamos diante de algo muito grande. Temos que ter humildade e reconhecer a nossa pequenez. Neste mesmo evangelho, nosso Senhor fala dos pequeninos. Reconhecer a nossa pequenez diante desta graça e zelarmos por ela. E assim como eu fiz a respeito da mansidão e falei do Omar e da Shirley, também sou levado a falar da humildade e pegar um membro do Centro Dom Bosco que está aqui hoje e que, de alguma forma, quando eu preparava esta breve fala, eu louvei a Deus pela humildade dessa pessoa, que no caso é a nossa querida deputada Cris Tonieto. A Cris hoje, depois de eleita, exercerá na Liga Cristo Rei a mesma função que ela exerceu nas 2 outras edições. Pelo menos para mim isso é algo inaudito, porque eu preciso dizer que até hoje não caiu muito a ficha para mim de que a Cris é deputada federal. Mas ela será apresentadora desta Liga como foi nas anteriores. Uma deputada que veio aqui para servir, como membro do Centro Dom Bosco que é. Depois da sua eleição eu tomei café com ela, eu já almocei com ela, eu já a recebi na minha casa e eu posso dizer tranquilamente, ela é a mesma pessoa. Ela é a mesma pessoa. Isto é graça de Deus, é mérito dela também, mas é graça de Deus. Então inspiremo-nos neste exemplo, inspiremo-nos no exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos mansos, dirijamos a nossa ira para onde e para quem ela deve ser dirigida. Sejamos humildes diante da grandeza da Liga. Agradeçamos cada dia a Deus com uma profunda alegria por fazermos parte dela e nos envolvamos cada vez mais. Cada um de vocês é fundamental para a Liga Cristo Rei. Cada um de vocês aqui hoje, neste final de semana, mas também daqui para frente onde vocês moram, daqui para frente nos locais onde vocês podem fazer a diferença, nas suas famílias, nos seus trabalhos, nas paróquias que vocês frequentam, nas cidades em que vocês vivem, a Liga Cristo Rei deve impregnar todas essas realidades. Só depende de vocês. Nós estamos à disposição. Como presidente do Centro Dom Bosco, eu me sinto também na obrigação de dizer que cada um de nós, eu acima de todos, estamos à disposição de vocês para o que precisarem, nestes 2 dias e sempre.